Entre os jovens, as pesquisas já mostram que cresce muito no nosso país o caso de suicídio entre os jovens. E é claro que nós não pretendemos, num vídeo de alguns minutos, tratar o assunto por completo. Sabemos que é um caso que exige respeito, cuidados, atenção extrema, e sabemos que vem todas as ciências, a questão dos sociólogos, dos filósofos, médicos, educadores, vem trabalhando nessa área, tentando buscar a solução para esse problema que agora se apresenta na nossa sociedade com tanta evidência. Mas entendemos também que todas essas ciências são úteis, mas precisamos também pensar nas questões espirituais. E a doutrina espírita vem lançar luz nessa questão, e nós pretendemos trazer esclarecimento, somar a essas ciências que vêm em trabalho nessas questões, somar o conhecimento nas questões espirituais. Não pretendemos, como dissemos, demover aquele que tem no pensamento a ideia do suicídio em alguns minutos de vídeo, mas pretendemos sim que o esclarecimento se propague cada vez mais, não só esclarecimento para aquele que abriga no seu pensamento a questão do suicídio, mas também aqueles que estão em volta, aqueles que fazem parte da família, do círculo de amizade, e que esse esclarecimento venha cada vez mais alcançando um número maior de pessoas. E a doutrina espírita, ela nos fala que o que olhamos no espelho, quando nos olhamos, vemos um corpo físico, mas não somos apenas um corpo físico, somos um complexo composto do corpo físico, de um espírito que é o ser inteligente, que é o princípio inteligente, e um laço que liga um ao outro. Estamos nesse mundo encarnado, estamos nesse mundo transitando num corpo físico, que é o recurso, é o equipamento que nos é dado, porque nós, verdadeiramente, somos o espírito. E com esse recurso do corpo físico, nós nos movimentamos nesse plano terrestre, nesse mundo físico. E esse corpo, ele recebe, ao ser formado, vamos dizer assim, com palavras simples, uma carga de energia vital para que sirva ao espírito que se abrigará nesse corpo. E então, enquanto esse corpo for dotado de carga vital, de energia vital, ele vai servindo o espírito e assim o espírito vai atravessando uma encarnação. Findo esse fluido vital, essa energia vital, terminando esse vigor do corpo físico, o espírito vai então se desligando, vai chegando o processo que nós chamamos de velhice, vai terminando o tempo, o planejamento de passagem pelo plano espiritual, que chamamos de encarnação, e o espírito então desligando do corpo físico, porque este já exauriu todo o seu vigor, toda a sua energia vital, o espírito então se desprende naturalmente e há o processo que chamamos morte. Quando isso acontece em estágios ainda digamos assim, dentro da juventude, quando acontece ainda num processo ainda da juventude, se há um planejamento para que aquele espírito faça a sua travessia no plano terrestre por apenas alguns anos, essa carga de energia vital dada no corpo, ela é de acordo com esse tempo que o espírito tem determinado para ficar aqui. Mesmo que seja 5 anos, 10 anos, 15 anos, é a carga suficiente para atravessar esse tempo. Se o espírito tem a probabilidade de ficar 90, 100 anos, a carga de energia vital dada a esse corpo é condizente com esse tempo longo, 70, 80, 90 anos. Quando há um desligamento, a morte, chamada morte natural, em que essa energia vital, essa carga vital de vitalidade do corpo acaba, quando isso é feito de uma maneira abrupta, mas que está no planejamento, quando entendemos que numa dada circunstância, houve uma morte abrupta, um desligamento abrupto, e esse corpo ainda se apresenta cheio de vitalidade, essa vitalidade ela está aparente,
mas ela está planejada para que seja um pouco tempo. Então haverá sim, no momento do desligamento, seja um acidente no trânsito, seja um tiro, uma bala que atinge o corpo e vem fazer com que um determinado órgão pare a sua atividade e leva a esse processo de morte, estava no planejamento e a carga vital é só para aquele tempo. O espírito talvez sofra um impacto na hora do desligamento, mas como abrir um vidro de éter. Rapidamente evapora, rapidamente acaba e aquele impacto então é superado por um entendimento do espírito que houve o desligamento. Quando isso acontece no processo da velhice, esse fluido vital, essa energia vital, ela vai se esgotando gradativamente, o que permite também suavidade para o desligamento do espírito do corpo. Mas, quando acontece um desligamento provocado pelo próprio espírito, quando ele faz um desligamento por si mesmo, usando o seu livre-arbítrio, o corpo ainda tem vigor, ainda tem vitalidade, ainda está repleto de energia. Vamos supor, para uma encarnação, por uma travessia no plano terrestre que estivesse planejada para durar 60 anos, e esse espírito aos 15, 16, 18, 20, promove esse desligamento por si mesmo, ele não só vai descobrir que não morreu, porque a doutrina espírita nos diz que nós, espíritos, somos princípio inteligente imortal, nós não morremos, nós continuamos a nossa existência desligado do corpo, no plano espiritual, mas continuamos existindo. Não só esse ser será tomado de uma imensa frustração, porque não acabou com tudo como ele pretendia, porque ele continua ali existindo, e além disso, ele continuará recebendo toda a sensibilidade daquele corpo físico do qual ele se desligou. Aquele corpo físico que ainda tinha em si uma enorme carga de vitalidade, uma enorme ainda para muitos anos, uma carga para durar ainda muito tempo de vitalidade. Essa carga fará com que, essa vitalidade fará com que esse corpo continue irradiando para aquele espírito todas as suas sensações. E esse espírito, embora desligado fisicamente daquele corpo, continuará recebendo as impressões daquele corpo. E aí, todo aquele processo de deterioração do corpo, de desprendimento das moléculas, de degradação do corpo físico, o espírito será impactado por toda essa energia, até que acabe por si mesmo toda aquela vitalidade que fazia parte daquele corpo. Então, o que nós pretendemos, através da doutrina espírita, usando os recursos da doutrina espírita, é divulgar esse entendimento, que a vida está referente ao princípio espiritual, e esse é imortal, continuará existindo. E o corpo físico foi projetado para um determinado tempo. Então, se atravessamos um problema, se atravessamos uma vicissitude, se somos tomados muitas vezes pela sensação do desespero, e nós sabemos que o que leva ao pensamento do suicídio é sempre de fundo moral, de fundo fisiológico e de fundo espiritual. Sabemos que é necessário, além do esclarecimento, o tratamento terapêutico, o tratamento psicológico, o tratamento farmacológico, mas entendemos que tudo isso é recurso. Não podemos tratar de um lado e esquecer o outro. Então, a doutrina espírita vem com a sua contribuição no esclarecimento do princípio espiritual que somos e princípio espiritual imortal. E as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, as nossas angústias, mais não são do que recursos para que nós nos aperfeiçoemos. Então, se enfrentamos uma dificuldade, vamos buscar ajuda. Ajuda na medicina, ajuda na psicologia, ajuda nos amigos, amparo nos que estão em volta, mas com a consciência de que, por mais difícil que seja, é preciso ir em frente.